Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um experimento aqui de uma colisão com uma simulação pendular aqui na área principal, uma versão 2.91. Vocês podem me acompanhar com qualquer versão, tá? Eu estava acostumado a fazer essa demonstração usando aqui os recursos, imitando uma corrente, fazendo esse tipo de simulação. Hoje nós vamos fazer utilizando um fio e vamos ver como isso é prático também aqui no exercício. Para começar o experimento, eu vou utilizar esse objeto cúbico. Eu vou entrar com ele no modo Edit Mode, que é o modo de edição, e vou unir todos esses vértices em um só, bem aí no centro. Vou usar o atalho M, eu abro o menu Merge e uso aqui a opção At Center. Todos aqueles vértices do cubo se concentraram em um só, aqui no centro. Agora, aproveitando esse vértice selecionado, eu vou extrudá-lo usando a tecla E, Y e vou alongar até esse ponto aqui, tá pessoal? Vou usar a tecla A, vocês vão ver que existe um segmento com esse vértice aqui da esquerda estendido até esse vértice à direita. Eu vou aproveitar para subdividir esse segmento. Eu vou usar o botão direito do mouse e vou usar o Subdivide. Eu vou abrir as propriedades do Subdivide e na opção Number of Cuts, que é o número de cortes, eu vou usar aqui o fator em 20. Vocês vão notar ó, que o segmento agora tem uma diversidade de vértices representando o mesmo. Vou fechar a propriedade aqui. Eu vou selecionar apenas o vértice que está aqui na extrema esquerda, só ele selecionado. Eu vou aplicar nele aqui na propriedade do objeto de malha, tá? O Vertex Group. O programa já gera um nome aqui automático, eu vou mudar esse nome, vou colocá-lo como fixo superior. E vou selecionar dessa vez o vértice apenas que está aqui na direita. Com ele selecionado, eu também vou criar um grupo de vértices para ele. Vou dar o nome de fixo inferior. Para poder confirmar o grupo de vértices, então eu seleciono aqui o da esquerda, ó, selecionando o superior. Esse vértice aqui vai ser o vértice da parte de cima aí do nosso efeito. Então, eu clico a Assign para confirmar. Selecionando esse vértice de cá, ele vai ser o vértice que vai ficar embaixo, que vai prender o pêndulo. Então ele vai ser chamado de fixo inferior. Então eu vou confirmar esse vértice nesse grupo aqui chamado inferior, clicando em Assign. Pronto. Com os dois objetos já pré-configurados, eu vou voltar para o Object Mode, vou ativar o Move e vou trazer esse segmento cá para cima. Para fazer parte do nosso experimento, eu vou adicionar um outro objeto aqui, que eu posso utilizar nesse caso aí o Visphere. Eu vou usar nela o Shade Smooth, que é o botão direito do mouse, Shade Smooth para suavizar aí a superfície. E vou voltar minha atenção aqui para a propriedade de malha, que é o ícone com os 3 triângulos. Eu vou habilitar o Normals aqui, habilitando o Auto Smooth. Temos os dois objetos, a esfera e esse cubo que eu transformei nessa linha. Ele está com o nome de cubo ainda aqui, eu vou dar o nome de fio. Para poder fazer o efeito de pendulagem, eu vou ter que selecionar, pessoal, a esfera e vou aplicar uma restrição nela para ela acompanhar o fio que eu vou gerar aqui no efeito. Então eu vou buscar aqui um constraint, que é a restrição, e vou adicionar inicialmente um Copy Location. Para configurar o constraint, ele vai pedir um objeto alvo. Quem é que vai ser o objeto alvo? Vai ser o fio. Então eu clico no conta-gotas e vou selecionar justamente ó, o nosso fio. Ele posiciona o objeto bem aqui na parte superior do fio, mas não é isso que eu quero que ele venha para esse ponto. Então eu tenho que usar o grupo de vértices inferior. Ele posiciona aqui nesse ponto. Agora eu vou usar o segundo constraint. Vai ser o Copy Rotation. Vou correr aqui as configurações, vou por enquanto aqui ocultar as propriedades do Location. E aqui no Rotation eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar o conta-gotas e selecionar o objeto alvo, que é o fio. Quem é que eu vou usar para interferir no processo? Aquele grupo de vértices inferior. Pronto. Configurado aqui as restrições, se eu der um player, nada vai acontecer na área, mas eu vou habilitar para esse objeto aqui, que tem o nome de fio, o efeito físico chamado Clot. Então eu vou vir aqui, ó, que é o efeito de tecido. Dando player, vocês vão ver agora os dois objetos ó, despencando de cima a baixo. Mas eu preciso fixar esse clot nesse vértice aqui que eu dei o nome de fixo superior.
Então, como é que eu faço isso? Eu vou correr as configurações do cloth e na opção chamada Shape, vocês vão ver que eu tenho uma opção denominada Pin Group. Eu vou usar aquele, ó, grupo de vértices que eu dei o nome de superior. Agora vocês vão ver algo nesse sentido, ó, o efeito pendular com fio e a esfera. Bem prático, né, pessoal? Para dar uma aparência melhor para esse fio, eu vou selecioná-lo e vou aplicar nele o modificador. Nesse caso, eu posso usar aqui o Skin, que é o modificador que simula a pele. Ele vai gerar aqui um fio muito grosso. Para melhorar essa aparência, eu vou entrar com ele no modo Edit Mode. Vou usar a vista aqui o Wireframe. Perceba que o segmento interno dele não está selecionado. Então eu vou usar a tecla A e vou abrir aquele menu que está oculto aqui à direita da 3D View usando a tecla N de navio. Vou clicar em Item e na opção aqui chamada Vértices Data, Dados de Vértices, em Radius X e Y, eu vou alterar aqui essas funções e eu posso utilizar aqui 0.1 e 0.1 para o fio não ficar tão fino. Eu vou aplicar o Skin e vou também, ó, adicionar um Subdivision Surface. Vou melhorar aqui a opção e vou aplicar o Subdivision Surface. Agora, dando play, vocês vão ter aí um efeito, ó, de um fio segurando o nosso objeto. Olhando em outro ângulo, vocês podem afinar mais esse fio se quiserem, tá, pessoal? Agora, como é que eu faço para gerar um impacto aqui na área? Bem, eu vou criar outro objeto aqui, adicionando uma mesh cúbica. Eu vou comprimi-la pelo eixo Y. Vou estendê-la pelo eixo Z. E vamos ver onde é que ela atrita aqui a partir desse ponto. Então eu vou trazer esse objeto para cá, tá? A partir desse ponto aqui, vocês vão ver uma simulação interessante. Movimento pendular de um fio segurando aí o objeto, mas ele atravessa essa malha. Nesse caso, eu vou implementar no recurso o efeito Read Body, mas eu queria que vocês notassem algo interessante aqui quando eu fizer o processo. Se eu der para o objeto aqui a simulação física Read Body, eu vou deixá-lo com um objeto ativo aí na ação, tá? Porém, na colisão, a forma com que ele vai fazer o comportamento aqui é de uma esfera. Então eu vou mudar de Convex Rule para Sphere. Olha o que acontece. Dando play, esse objeto ele vai se desvincular do fio, porque eu apliquei a animação Read Body. Como é que eu faço para manter essa animação fixa na simulação de animação do cloth que eu apliquei? É simples, é só eu habilitar essa opção aqui, ó, chamada Animated. Agora sim, o objeto vai acompanhar, ó, com o efeito Read Body. Mas ele atravessa o objeto de baixo. Por quê? Porque eu não dei para o objeto de baixo o efeito Read Body do impacto. Então eu vou aplicar nele um Read Body. Eu não quero ele como um objeto estático. Eu quero ele como se fosse um objeto que vai sofrer ação quando esse objeto esférico colidir contra ele. Então eu mantenho ele como Active, mas eu vou correr as configurações até chegar numa opção denominada Dynamic, está bem embaixo. Eu vou abrir, vou habilitar a função de Activation, que é a desaceleração, tá, pessoal? Vou abrir e vou também ativar a opção Start Deactivate, que é o começo da desativação. Agora, quando esse objeto colidir com esse, ele vai gerar, ó, o efeito do impacto e o objeto vai despencar, porque não existe um outro objeto apoiando esse objeto em movimento. Então, para poder gerar uma superfície, eu vou acrescentar na nossa experiência um plano, vou usar o S de escala e vou trazer esse plano mais para baixo. Deixar ele aqui bem no pezinho. Vamos olhar aqui pela vista frontal, que fica mais fácil. E vamos movimentar para que ele encoste aqui embaixo. Voltando à vista em perspectiva, eu vou fechar essa janela aqui usando o N de navio. Estou sem câmera aqui, tá, pessoal? Eu vou adicionar porque eu tinha desabilitado. Vou usar uma câmera qualquer aqui. Só que eu vou posicionar a câmera por esse ângulo de vista que eu estou vendo aqui.
Então eu vou usar aqui a opção View, Align View, Align Active Camera to View. Se vocês tiverem aquele teclado aí da direita, basta vocês digitarem Ctrl Alt e a tecla 0 do teclado que está à direita. E aí eu posiciono a câmera por esse ângulo de vista que eu estou vendo a cena. Como eu tenho a câmera travada, eu posso agora usar o scroll, posso movimentar o gizmo para angular aqui a cena da melhor forma possível. Dando o player, é assim que nós vamos ver o nosso efeito. O objeto vai atravessar porque nós não demos a esse objeto superfície o efeito passivo no Read Body. Então nós vamos atribuir a ele um Read Body Passive, ele vai ser um obstáculo, isso aqui é suficiente. E vamos voltar à simulação. Está aí uma cena prática que vocês podem usar para fazer algo aí junto ao projeto de vocês. Em vez de usar aquelas famosas correntes que eu estava acostumado aqui a demonstrar a vocês, ou outros tutoriais, vamos usar dessa vez um objeto em forma de um fio, gerando aí a extensão do nosso efeito. Fica a dica, bom proveito e até o próximo tutorial.